O rugido ensurdecedor da multidão no pavilhão multiusos de Guimarães parou de repente quando Alexandre Mendes, o campeão nacional de luta greco-romana, agarrou o microfone no centro do ringue após a sua vitória. Com a voz trêmula mas decidida, ele disse: "Eu tenho algo importante para dizer." Naquele instante, ao revelar "sou gay", ele não sabia que estava a destruir a vida que construíra com tanto suor, mas um menino de 12 anos iria mudar o destino dele de forma inesperada. A arena explodiu em vaias e insultos que pareciam vir de todos os lados. Alexandre sentiu o chão tremer sob os pés enquanto segurava o troféu ainda molhado de suor. Os flashes das câmaras cegavam-no e ele viu os rostos conhecidos dos colegas de equipa virarem-se para o outro lado. O árbitro tentou tirar-lhe o microfone, mas ele segurou com força como se aquele gesto fosse a última coisa que lhe restava. Em casa em Porto, os pais assistiam pela televisão. O pai, um antigo militar reformado, levantou-se da cadeira e murmurou: "Não pode ser meu filho." A mãe cobriu a boca com as mãos e começou a chorar em silêncio. Alexandre saiu do ringue escoltado pela segurança. No corredor, os jornalistas gritavam perguntas. Como é que escondeu isto durante tanto tempo? O seu treinador sabia. E a família? Ele não respondeu. O telemóvel vibrava sem parar. Patrocinadores, grandes marcas portuguesas, enviavam mensagens de cancelamento imediato. Um deles escreveu: "Lamentamos, mas a imagem da nossa empresa não pode associar-se a isto." Alexandre entrou no carro alugado e dirigiu-se para o hotel. No quarto, sentou-se na cama e olhou para o espelho. O rosto marcado pelas lutas parecia agora o de um estranho. Lembrou-se da infância em que o pai o levava para os treinos e lhe dizia: "Um homem a sério não chora nem mostra fraquezas." Esconder a orientação sexual fora o preço que pagara para ser aceite. Rafael, o namorado há 3 anos, telefonou-lhe à meia-noite. A voz estava tensa. "Alex, o que fizeste? Eu não posso ser arrastado para isto. O meu trabalho na escola depende da reputação." Alexandre sentiu uma faca no peito. Rafael, sempre fora cauteloso, nunca apareciam juntos em público. Mas agora a verdade estava exposta e o medo vencera o amor. Na manhã seguinte, os jornais online tinham títulos enormes: "Lutador gay choca Portugal." Os comentários nas redes sociais eram cruéis. Alguns apoiavam, mas a maioria cuspia veneno. "Homossexual no desporto é uma vergonha para o país." Alexandre fechou o computador e saiu para caminhar pelas ruas de Guimarães. O ar frio do norte não acalmava o tumulto dentro dele. No dia seguinte regressou a Porto. A casa dos pais estava fechada. O pai abriu a porta apenas para dizer: "Tu não entras aqui enquanto não voltares a ser o homem que criamos." A mãe ficou atrás dele com os olhos inchados, mas não disse nada. Alexandre sentiu o mundo desabar. Tinha 31 anos, mas naquele momento era outra vez o rapaz de 15 que chorava sozinho no quarto depois de beijar o primeiro namorado em segredo. Voltou para o apartamento pequeno que partilhava com Rafael, mas encontrou as malas dele à porta. Rafael deixou um bilhete curto: "Desculpa, mas não consigo lidar com isto." Alexandre sentou-se no chão e chorou pela primeira vez em anos. O preço da verdade parecia insuportável. Os dias seguintes foram um pesadelo. A Federação de Luta enviou uma carta formal suspendendo de competições até nova avaliação. O treinador, antigo amigo, ligou-lhe uma vez e disse: "Alex, eu tentei defender-te, mas os rapazes da equipa recusam treinar contigo." A pressão social era enorme. Amigos de longa data pararam de atender as chamadas. Alexandre passou noites em claro a questionar cada decisão. Teria sido melhor continuar escondido. O amor pela luta era tudo o que tinha. Sem ela, quem era ele? A culpa misturava-se com raiva. Raiva da sociedade que o obrigara a mentir durante tanto tempo. Raiva de si próprio por ter cedido durante anos. No final da semana recebeu uma chamada do clube de jovens onde dava treino voluntário aos fins de semana. O diretor disse com voz embaraçada: "Alexandre, infelizmente temos de suspender a tua colaboração. Os pais dos miúdos estão preocupados." Ele desligou sem responder. O último laço com o desporto estava cortado. Sentado na varanda do apartamento vazio, olhou para o Rio Douro ao longe. A cidade de Porto brilhava, mas para ele era apenas escuridão. O que restava agora? Nada. Absolutamente nada. No dia seguinte, os jornais estampavam a notícia em manchetes gritantes: "Alexandre Mendes, o herói do ringue, assume-se gay e perde tudo." Ele leu os artigos com o estômago revolto.
Um repórter tinha descoberto o nome de Rafael e publicara uma foto antiga deles juntos numa festa privada. Rafael telefonou-lhe furioso. Vês o que fizeste? Agora toda a gente sabe. Alexandre tentou acalmá-lo, mas Rafael gritou e desligou. A traição doeu mais que as vaias no estádio. Alexandre tentou contactar o pai outra vez. Foi à casa familiar em Vila Nova de Gaia. A mãe abriu a porta, mas o pai apareceu atrás dela com o rosto vermelho. Não tens vergonha? Depois de tudo o que fizemos por ti. A igreja, o clube, o treino, tudo para seres um homem. Agora é isto. Alexandre tentou explicar que não escolheu ser assim, que lutara contra isso durante anos. O pai interrompeu-o. Para mim morreste. Fecha a porta. A mãe chorou, mas não o abraçou. Alexandre ficou no passeio durante minutos, olhando para a janela do quarto onde crescera. Dentro dele uma voz gritava que talvez o pai tivesse razão. Talvez tivesse traído a família inteira. O treinador antigo encontrou-se com ele num café discreto. Eu avisei-te, Alex. O desporto é macho. Não há espaço para isso. Mas eu respeito-te como lutador. Só que não posso arriscar o clube. Alexandre sentiu a raiva crescer. Respeito. Então por que não me defendeste publicamente? O treinador baixou os olhos. Não posso perder o meu emprego. Alexandre saiu do café sem pagar a conta. A traição dos amigos mais próximos era o golpe final. Em casa o silêncio era sufocante. Ele parou de treinar. Os músculos que construíra com sacrifício pareciam inúteis. Passava os dias a olhar para o telemóvel esperando uma mensagem de Rafael que nunca chegava. Uma noite bebeu demais e pensou em acabar com tudo. Ligou para a linha de apoio, mas desligou antes de falar. A vergonha era demasiado grande. No dia seguinte recebeu uma carta da Federação confirmando a expulsão definitiva. Sem competições, sem treino, sem futuro. Foi então que decidiu visitar o clube de jovens pela última vez para se despedir. O diretor deixou entrar pela porta das traseiras. Os miúdos estavam a treinar no tatami. Entre eles estava Lucas, um rapaz de 12 anos magro mas determinado que Alexandre treinara pessoalmente durante 2 anos. Lucas tinha perdido o pai cedo e a mãe trabalhava em turnos. O miúdo via Alexandre como o herói que o ajudara a ganhar confiança. Quando viu o treinador, Lucas correu para ele. Senhor Alexandre, o que aconteceu? Eu vi nas notícias. Alexandre ajoelhou-se e disse: Lucas, eu tenho de parar. O miúdo abraçou com força. Não pode parar. O senhor ensinou-me que nunca desistimos. Alexandre saiu do clube com o peito apertado. Lucas não sabia, mas aquelas palavras simples foram o primeiro raio de luz. Em casa ele sentou-se à secretária e escreveu uma carta longa para si próprio. Uma lista de tudo o que perdera e de tudo o que ainda restava. A dignidade. A verdade. Talvez isso bastasse. Mas o vazio continuava. Os dias arrastaram-se. Os vizinhos murmuravam quando ele passava. Uma vez um grupo de jovens gritou-lhe insultos na rua. Alexandre não respondeu. Voltou para casa e trancou-se. A depressão era um peso que o esmagava. Questionava cada escolha. Se tivesse ficado no armário ainda teria a família, o namorado, a carreira. Mas teria sido feliz? A resposta era não. A verdade libertara-o, mas também o destruíra. Uma semana depois o telefone tocou. Era um jornalista de um canal de televisão. Queremos a sua versão completa. Alexandre recusou. Mas o jornalista insistiu. Há pessoas que o apoiam. Não desista. Ele desligou. Não acreditava em apoio. O mundo parecia contra ele. Alexandre acordou com o som da chuva batendo na janela. O outono em Porto estava cinzento, como o seu humor decidiu sair para correr ao longo do rio. Os músculos doíam depois de semanas sem treino, mas o movimento ajudava a clarear a mente. No caminho passou por um quiosque de jornais. A capa mostrava a sua foto com a legenda Herói ou Traidor. Ele comprou o jornal e leu o artigo no banco do parque. Alguns leitores escreviam cartas de apoio, mas a maioria condenava. De repente o telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido.
Sou a mãe do Lucas. Ele não para de falar de si. Quer falar consigo. Alexandre hesitou, mas respondeu. Encontraram-se num pequeno café perto do clube. A mãe de Lucas era uma mulher cansada de 40 anos. O meu filho admira-o muito. Desde que o senhor o ajudou, ele mudou. Não desista por causa disto. Alexandre contou-lhe parte da história. A rejeição da família e a perda do namorado. Ela ouviu em silêncio. Lucas está a fazer um trabalho na escola sobre heróis. Ele quer falar de si. Na tarde seguinte, Lucas apareceu à porta do apartamento de Alexandre com uma mochila nas costas. O miúdo tinha os olhos brilhantes. Senhor Alexandre, eu vi tudo na televisão. Não é justo. O senhor é o melhor treinador. Alexandre deixou-o entrar. Sentaram-se na cozinha. Lucas tirou um caderno e mostrou desenhos que fizera do treinador a levantar troféus. Eu disse aos meus colegas que o senhor é gay e que isso não muda nada. Alguns riram, mas eu não me importei. Alexandre sentiu um nó na garganta. Lucas, eras só um miúdo. Não precisas de te meter nisto. Lucas insistiu. Eu vou fazer um vídeo na escola. O professor deixou. Vou dizer que o meu herói me ensinou a ser forte e que ser gay não tira a força. Alexandre tentou dissuadi-lo. Pode trazer problemas para ti. Lucas sorriu. O senhor ensinou-me a não ter medo. No dia seguinte o vídeo foi gravado. Lucas falou com voz clara diante de toda a turma. O meu treinador Alexandre Mendes é gay. Ele perdeu tudo, mas continua a ser o homem mais corajoso que conheço. Ele salvou-me quando eu queria desistir do wrestling. Agora eu quero salvá-lo a ele. O vídeo foi partilhado no grupo de pais e em poucas horas explodiu nas redes sociais. Milhares de visualizações. Comentários positivos começaram a aparecer. Pais de outros miúdos escreveram mensagens de apoio. Uma mãe escreveu: meu filho também treina com ele e nunca foi mais feliz. A história do menino de 12 anos que defendia o treinador gay comoveu o país. Alexandre viu o vídeo e chorou. Pela primeira vez em semanas sentiu esperança. Mas o medo ainda estava lá. E se isto fosse passageiro? E se Lucas sofresse bullying por causa dele? Ligou à mãe do miúdo. Ela disse: Lucas está bem. Os colegas respeitam-no agora. Alguns até pediram desculpa. A federação contactou-o 2 dias depois. O diretor disse: recebemos muitas mensagens de apoio. Queremos reconsiderar. Mas com condições. Baixo perfil. Sem declarações públicas. Alexandre sentiu a raiva voltar. Baixo perfil. Depois de me expulsarem agora querem-me de volta, mas escondido. Ele recusou a oferta inicial. Queria tudo ou nada. Rafael reapareceu com uma mensagem. Viu o vídeo do miúdo. Talvez tenhamos sido precipitados. Alexandre não respondeu logo. A ferida ainda sangrava. A pressão aumentou. Os patrocinadores que tinham cancelado começaram a telefonar. Uma marca de desporto disse: estamos interessados numa campanha de inclusão. Alexandre encontrou-se com eles em Lisboa. A reunião foi tensa. Queremos o seu rosto, mas sem enfatizar a orientação. Ele recusou. Ou aceitam-me inteiro ou nada. Saiu da sala com a cabeça erguida, mas o coração acelerado. Tinha aprendido o preço das meias verdades. Lucas telefonou-lhe entusiasmado. Senhor Alexandre, o meu vídeo tem mais de 100.000 visualizações. A escola até me deu um prémio de coragem. Alexandre sorriu pela primeira vez em muito tempo. Mas depois veio o lado negro. Alguns pais retiraram os filhos do clube. O diretor do clube ligou preocupado. Precisamos de ti de volta, mas a situação está delicada. Alexandre aceitou voltar como treinador assistente com salário reduzido. Era um começo. A família continuou em silêncio. A mãe enviou uma mensagem curta: estou a rezar por ti. O pai nada. Alexandre decidiu ir a Porto outra vez. Bateu à porta. O pai abriu. O que queres? Alexandre falou com calma. Pai, eu não escolhi isto, mas escolhi ser honesto.
Perdi tudo, mas ganhei-me a mim mesmo. O pai fechou a porta, mas Alexandre viu uma lágrima no seu rosto antes de ela desaparecer. Foi um pequeno progresso. Rafael apareceu no apartamento sem avisar. Estava magro e cansado. Desculpa, Alex. Fui cobarde. Queres tentar outra vez? Alexandre olhou para ele durante longos segundos. O amor ainda estava lá, mas a confiança quebrada. Talvez com tempo. Rafael ficou para o jantar. Conversaram até tarde. Alexandre contou-lhe sobre o Lucas. O miúdo salvou-me sem saber. Rafael sorriu. Ele é especial. No clube, Lucas treinava com mais garra que nunca. Os outros miúdos olhavam para ele com respeito. Um deles perguntou ao Alexandre se podia treinar mais. O ambiente mudava lentamente. Mas nem tudo era fácil. Um ex-colega de equipa enviou uma mensagem anônima com ameaças. Alexandre ignorou, mas o medo voltou. Decidiu enfrentar os demónios. Marcou uma entrevista pequena com um jornal local. Contou a história toda sem esconder nada. O artigo saiu e gerou mais apoio. Uma noite, Lucas e a mãe foram jantar à casa de Alexandre. O miúdo trouxe um desenho novo. Era Alexandre e ele no ringue de mãos dadas. Não é romântico, senhor. É amizade. Alexandre riu e abraçou-o. Lucas, tu salvaste a minha carreira. O miúdo encolheu os ombros. O senhor salvou a minha vida primeiro. Rafael começou a aparecer mais vezes. Os passeios à beira-rio tornaram-se rotina. Uma tarde no Cais do Douro ele pegou na mão de Alexandre à vista de todos. Foi um momento simples, mas libertador. A federação finalmente ofereceu um contrato completo sem condições. Alexandre aceitou, mas com uma exigência. Quer treinar os jovens abertamente. Eles concordaram. O primeiro treino oficial depois da volta foi emocionante. Lucas estava na primeira fila. Quando Alexandre entrou no ringue, os miúdos aplaudiram. Ele sentiu as lágrimas subir, mas segurou-as. A carreira renascia, mas transformada. Menos troféus, mais propósito. Ele usava a plataforma para falar com jovens sobre aceitação. Lucas tornou-se o seu assistente informal. O miúdo crescia forte e confiante. A mãe dizia que o filho nunca fora tão feliz. A família deu um passo. A mãe veio visitá-lo sozinha. Abraçou-o e disse: o teu pai ainda não entende, mas eu amo-te. Alexandre chorou nos braços dela. O pai continuou distante, mas enviou uma mensagem no aniversário dele: continua a lutar. Foi o mais perto de um perdão que Alexandre recebeu. Rafael e ele recomeçaram devagar. Noites tranquilas, jantares longos, conversas honestas. Uma tarde no Rio Douro, Rafael ajoelhou-se e disse: quero estar contigo para sempre, sem esconder. Alexandre aceitou. O beijo ao pôr do sol foi o momento mais feliz em anos. Lucas estava perto a filmar com o telemóvel e gritou parabéns. A vida não era perfeita. Ainda havia comentários negativos. Ainda havia dias difíceis. Mas Alexandre aprendera o valor das escolhas. Perdera quase tudo, mas ganhara uma versão mais verdadeira de si mesmo. Lucas continuava a ser o seu anjo da guarda. O miúdo dizia sempre: o senhor ensinou-me que a coragem não é não ter medo. É agir apesar do medo. Alexandre olhou para o futuro com esperança. A luta continuava, mas agora com o coração aberto. É verdade que a verdade sempre vale o preço da perda total, ou existem momentos em que esconder é a escolha mais responsável? Verdadeiro ou falso?